Olá, olá, como que vocês estão? Hoje é o nosso dia 18 do Desafio da Virada e nós vamos falar sobre as nossas emoções. Então, o tema de hoje vai ser o quê, ó? O que suas emoções querem te dizer? Descubra agora, com o psicólogo Sebastião de Freitas. Então, hoje vai ser um texto que vocês vão ver que vai ter muita coisa prática. Então, eu vou passar mais direto e vou comentar só os pontos ali que são mais essenciais mesmos, tá bom? Então, lembrem que as emoções vão refletir as circunstâncias que nós vivemos. Quando não entendemos as mensagens que as emoções querem passar, podemos acabar agindo impulsivamente ou nos sentir sufocados por elas. Então, é vocês lembrarem sempre assim: diante de coisas que nós vamos viver, nós vamos ter determinadas emoções. É importante a gente saber que cada emoção quer falar para a gente, porque aí a gente vai entender. Tipo assim, então é isso que essa emoção quer dizer? Isso ajuda muito a gente saber onde a gente está, o que está acontecendo e como lidar, tá bom? Então, a inteligência emocional é quando nós temos um repertório, né? O repertório é como se fosse uma capacidade, né? De reconhecer as emoções. Então, primeiro se reconhece qual emoção que é: tristeza, raiva, alegria. Uma interpretação realista e otimista. Então, eu não distorço aquela emoção, eu sei qual ela é uma regulação, que eu consigo manejar aquela emoção, e uma ação produtiva. Eu consigo fazer alguma coisa em relação às emoções e também às fontes que estão gerando aquela emoção. Sejam elas agradáveis, sejam elas desagradáveis. Por isso, as emoções precisam estar presentes, mesmo que elas sejam incômodas, em vez de promover uma anestesia emocional ou viver fugindo delas. Então, o que a gente está buscando, né? Inteligência emocional, a gente vai aproveitar para a gente reconhecer, regular e agir de acordo com aquela emoção que está aparecendo naquele momento. Se a gente fica se anestesiando emocionalmente, ou seja, não quer entrar em contato com as nossas emoções ou fugir das emoções quando elas são desagradáveis, a gente não consegue fazer esse movimento. Então, às vezes, o problema persiste, a gente não entende o que está acontecendo, acaba ficando sufocado. Então, quando você sentir uma emoção desconfortável, evite se acalmar com estratégias que possam te prejudicar. Que a gente pode também tentar se acalmar de um jeito que nos prejudique. De que maneira? Comer em excesso, fumar, usar substâncias químicas, ficar jogando em excesso, reclamar, né, que de forma exagerada, ou se queixar em excesso com outras pessoas. Todos esses comportamentos aqui, eles trazem resultados prejudiciais, sejam para nós, para as outras pessoas ou para as nossas relações. Daria para me explicar cada um desses comportamentos aqui, mas para não demorar demais o vídeo, eu vou deixar esses pontos e vocês reflitam aí. Qual que é as consequências negativas desses comportamentos, tá bom? E aí nós vamos concluir que os sentimentos, quando são bem interpretados, eles vão ser como bússolas ou guias que são aliados para a gente entender a nossa percepção das experiências que estamos vivendo. As emoções, elas colorem a nossa percepção do mundo e nos convidam a agir nele. Então, às vezes a gente fica assim: nossa, Sebastião, eu não queria sentir tristeza, não queria sentir ansiedade, não queria sentir medo, mas as emoções, elas vão colorir a nossa vida. Uma vida totalmente sem emoção seria uma vida totalmente sem cor. Então, é muito importante que exista essas cores diferentes das emoções. E também essas emoções vão nos convidar para a ação, para a gente agir de algum modo. Então, se a gente não sentisse determinadas emoções, a gente nem saía da cama. A gente precisa dela para nos mover. Quando nós sentimos uma dor emocional, isso significa que estamos vivenciando forte ou cronicamente o desconforto de uma emoção. Mesmo que a dor seja inevitável, ou seja, a gente vai passar por aquela dor emocional, podemos não sofrer. O que é não sofrer? É o sofrimento em excesso. É como se fosse assim: a emoção já é desagradável, ela já vai trazer uma dor por ela mesma, emoções desagradáveis.
Se a gente não sabe interpretar essa emoção e lidar com ela, a gente vai sofrer sem precisar. É como se fosse assim, um sofrimento em excesso, entende? Então, se nós soubermos de forma inteligente o que fazer com essas emoções, né, a gente vai lidar melhor. Portanto, vamos desenvolver raciocínios emocionais mais saudáveis e exercer essa inteligência emocional diariamente. Uma das formas de fazer isso é o que eu vou trazer hoje aqui para vocês, ó. A interpretação do contexto diz respeito à percepção situacional da emoção. Adicionalmente, a interpretação produtiva indica possibilidade de atuação no momento emocional. Além de avaliar bem o contexto, você precisa buscar a melhor estratégia de atuação nele. Então, vou explicar para vocês o que eu vou fazer agora. Eu vou trazer o nome de uma emoção, e aí eu vou trazer para vocês qual que é o contexto que essa emoção acontece. O primeiro exemplo aqui, ó, desconforto. Qual que é o contexto que acontece o desconforto? Ó, o desconforto que eu sinto sinaliza que as coisas não estão indo bem. Tá vendo que interessante? Ó, se algo não vai bem, eu vou sentir o desconforto. Então, a primeira coisa que você tem que saber é assim, ó, toda situação que as coisas não estão indo bem, eu vou sentir que é desconfortável, tá? E a interpretação produtiva, que é o que eu vou trazer em seguida, vou dar o exemplo agora já para vocês, vai trazer possibilidades para você agir quando você sentir aquela emoção, por exemplo, aqui o desconforto. Então, você tem que avaliar o momento que você está vivendo e buscar a melhor estratégia para você usar. Não tem uma estratégia certa. Eu vou trazer várias estratégias e você tem que ver qual que encaixa melhor para aquele momento, tá? Então, aqui, quando eu senti o desconforto, Sebastião, quais são as possibilidades aí de interpretação produtiva que eu posso fazer? Primeiro, eu posso revisar o plano que eu estabeleci para executar minhas ações, se está compatível com a realidade que eu tenho à frente, no momento. Então, às vezes, ó, a gente cria um plano, mas a realidade aparece e muda os nossos planos, vai gerar o desconforto, né? Então eu faço o quê? Eu reviso o plano. Vamos fazer um plano diferente para agir diferente naquela situação? Segunda coisa que eu posso fazer, ó, posso examinar o que está favorável e o que está desfavorável no andamento das coisas. Então tem alguns problemas que vai ter a parte que está boa e a parte que não está. E às vezes, se eu não fizer essa interpretação, eu posso jogar tudo fora, a coisa boa e a coisa ruim. Mas se eu olho e falo assim, mas será que tem coisa favorável nessa situação também? Aí eu posso, às vezes, ter uma ação diferente nessa situação de desconforto. E a terceira coisa, ó, posso reavaliar as minhas expectativas sobre a situação. Então, às vezes, eu coloquei uma expectativa muito alta, né? E aí aquela expectativa ela não é alcançada, eu sinto um desconforto. Então, eu coloco uma expectativa mais realista, né? Eu vou olhar e falar assim: será que essa situação é assim mesmo, como eu estava esperando, como eu estava pensando, assim como eu apostei nela, né? E aí eu modifico essa minha expectativa. Então vamos para um próximo sentimento. Olha que interessante: o medo e a ansiedade. Então você vai lembrar aqui, ó, qual que é o contexto que você vai sentir o medo? O medo que você sente sinaliza que você está diante de um problema ou um desafio. Então, toda vez que você falar assim, Sebastião, eu tô com medo, você vai estar diante de um problema ou desafio. Então, lembra sempre disso. Essa é a mensagem que o medo quer passar. E a ansiedade, ela sinaliza que provavelmente você terá um problema ou um desafio. Viu a diferença? O medo eu tô de cara com um problema com o desafio. E a ansiedade é assim, pode ser que eu vou ter um problema e um desafio ali na frente. Tá vendo a mensagem que as emoções querem passar? E aí, o que que você pode fazer? Como eu disse, eu vou trazer várias opções. Ó. Primeiro, precisa estar alerta ao que está acontecendo. Então, às vezes, eu agradeço aquele medo, aquela ansiedade, né? Obrigado, porque você está tentando me manter alerta, né? E isso pode me ajudar. Segundo, precisa analisar se o que está gerando ansiedade é um indicador válido de potenciais e prováveis problemas. Por quê? Porque às vezes a nossa ansiedade não é para um problema que é real. Ele não é um problema válido, ele não é um problema provável. Então imaginem vocês se eu tivesse aqui agora ansioso, falando assim: "Ai, eu estou ansioso porque pode cair um avião na minha casa", né? A gente sabe que pode cair um avião em qualquer lugar do mundo,
Mas é provável que caia? Não, é muito improvável. Então eu estou ficando ansioso desnecessariamente, né? Terceiro, preciso me preparar ou me capacitar para intervir na ameaça que está gerando a ansiedade, para controlar a situação. Então, lembra que eu falei para vocês que as emoções fazem a gente agir? Quando eu estou ansioso com um concurso, por exemplo, e é uma ansiedade equilibrada, ela me faz estudar, porque ela me faz me preparar ou me capacitar para aquela ameaça que está aparecendo, ou aquele desafio. Então, vocês estão vendo tanto que é importante você sentir o medo, a ansiedade de modo equilibrado, tá? Próxima coisa, ó. Preciso resolver o problema ou o desafio, apesar do medo. Então, às vezes eu tenho medo, mas eu percebo mentalmente que eu preciso resolver aquele problema ou aquele desafio, mesmo que eu esteja com medo. Isso aqui é muito comum, às vezes, quando um pai, uma mãe, né, fala assim, filho, eu sei que você está com medo, mas vai assim mesmo, enfrenta, porque vai ser uma coisa boa para você. Quando nós somos adultos, nós precisamos ser essa voz desse pai, dessa mãe, que nos incentiva diante de determinados problemas que a gente está com medo de enfrentar, falando, né, vai, porque isso vai ser bom para você. Outra coisa que a ansiedade e o medo pode te ajudar, ó, ter um plano de enfrentamento é indispensável. Então, eu planejar como que eu vou enfrentar um plano, né? Fugir pode apenas consumir minhas energias e o problema continuar crescendo. Então, às vezes, a gente sente o medo e a ansiedade e a gente foge daquele problema. Isso vai fazendo com que a energia nossa vai acabando, tá? E o problema só vai crescendo, porque a gente não está enfrentando e não está resolvendo. Tenta observar se não é assim na sua vida. Você vai ficando cada vez mais sem energia. Próxima coisa que o medo e a ansiedade pode ajudar, ó. Preciso me capacitar para chegar ao raciocínio que me orientará para agir com segurança. Ou, por último, preciso reconhecer que se eu me subestimar, vou alimentar a tendência de fugir do problema. Aqui é uma questão de autoestima, ó. Eu preciso reconhecer que eu me subestimando, se eu falo assim, ó, eu sou muito pequeno e o problema é muito grande, isso vai fazer com que eu fuja do problema. Eu preciso trazer para mim a responsabilidade, né? Não me subestimar, não me colocar para baixo. Ó, às vezes eu não sei como fazer, mas eu posso aprender, eu posso ir atrás, viu? As outras estratégias, tá bom? Terceira emoção, tristeza. Quando que você vai sentir tristeza? Percebe se não é assim, ó. A tristeza que você sente sinaliza a perca de algo importante para você. Então, toda vez que você fala assim, eu estou perdendo algo importante, você vai ter o sentimento de tristeza. Essa é a mensagem que a tristeza está querendo te passar. Tem algo importante que você está perdendo. Às vezes você pode até perguntar para a tristeza: o que, que é que eu estou perdendo? Ela vai te falar. E aí você vai descobrir o que é importante para você, tá? E quais são as interpretações produtivas? É assim, Sebastião, quando eu estou triste, o que, que eu posso fazer, né? Eu preciso aceitar que todo ser humano é vulnerável a perdas. Então, às vezes, a gente aceitar. A tristeza faz parte da vida. Todo ser humano é vulnerável a perder algo, né? E eu, como ser humano, vou passar por momentos assim. Preciso avaliar os determinantes da perda. Isso aqui é para a gente extrair lições. Será que eu fiz alguma coisa que me fez perder essa situação? Ou será que eu deixei de fazer? Né? Isso aqui é extrair lições dos determinantes daquela perda para você aprender e ganhar sabedoria. Preciso distinguir se tive uma perda ou um livramento. Então, às vezes, você sente assim, nossa, eu tive uma perda, que coisa mais ruim. E às vezes foi um livramento. Às vezes, lá no futuro, você vai perceber assim, nossa, que bom que foi que eu perdi aquilo, tá? Então, faça essa reflexão, é uma perda ou um livramento? Próxima coisa, ó, posso reconhecer que a tristeza é forte porque existe um valor pessoal por trás da perda. Foi aquela pergunta que eu fiz. Você pergunta para a tristeza, o que, que é o meu valor pessoal nessa situação? E aí você até faz um autoconhecimento, que você descobre aquilo que é importante para você. Se não fosse importante, não me sentiria assim. Posso pensar em forma de reparar, recuperar ou conquistar o que eu perdi de outra forma. Então, aqui também tem alguns casos, que não são todos, que você pode fazer o quê? Pensar em forma de você reparar aquilo que às vezes você fez que ocasionou a sua perda, ou ações que você pode fazer para recuperar aquela situação, ou conquistar.
algo que você já perdeu ou conquistar algo novo. E por último, posso descobrir caminhos que ainda desconheço. Então é aquele momento que quando a tristeza parece que fecha os seus caminhos, você fala assim: será que tem caminhos que eu desconheço e que eu posso me abrir a eles agora? Porque sempre quando a gente perde algo, é uma oportunidade também de um recomeço. Por quê? Porque o fim é o ponto final. A partir daquele ponto final, eu posso começar a escrever um capítulo diferente da minha história. Então, utilizar a tristeza também para se perguntar: será que não é hora de eu aproveitar essa tristeza para fazer uma renovação e seguir por um caminho novo? Né? Quarta coisa, ó, bem comum nesse final de ano, a gente se sentir sobrecarregado ou sufocado. Então, o que que a sobrecarga quer nos dizer? Ó? Sobrecarga que eu sinto sinaliza que eu estou responsável por muitas coisas. Então, quando a gente está responsável por um monte de coisas, a gente vai se sentir sobrecarregado e sufocado. O que que eu posso fazer, Sebastião? Preciso analisar se vale a pena continuar assumindo todas as responsabilidades que eu tenho hoje. Algumas responsabilidades a gente não pode deixar, mas algumas a gente pode. Às vezes você está fazendo uma coisa que não precisaria ser você para fazer, e você pode deixar para lá. Claro que existem responsabilidades que a gente não pode deixar, né? Todo adulto maduro sabe que tem as responsabilidades que não pode deixar, mas existe algumas que você pode passar para uma outra pessoa, entendeu? Ou nem precisa realizar. Aqui outros exemplos, ó. Preciso julgar prioridades. O que que é mais importante? Definindo o que é realmente essencial para mim. Então, às vezes, você começa o dia, você fala assim, eu tenho 1000 coisas para fazer hoje, Sebastião. Né? Estou responsável por um monte de coisa. Faz uma pergunta, né? O que que é prioridade? O que que é mais importante? O que que, se eu resolver, eu vou aliviar muito do meu estresse? Faz até esse exercício que eu vou passar para vocês. Ó. Às vezes você tem que arrumar a sua casa inteira, é muita coisa. E tem um determinado serviço que é o que você deixa por último, que você fala assim, nossa, isso aqui é o mais desgastante. Começa por ele, mata ele ali de primeira. Você vai sentir um senso de autoestima muito grande, né? É isso que a gente está falando, de priorizar. Eu pego aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais importante, e mato primeiro. E isso vai facilitar muito o processo. Preciso me organizar e planejar a minha produtividade. Uma das regras, das dicas foi essa que eu passei agora, para ganhar tempo e economizar energia. Então, o que é produtividade, Sebastião? Produtividade é ganhar tempo e economizar energia. É isso, tá? Sem perder a qualidade dos resultados. Desculpe. Outra ação que você pode tomar é o quê? Posso delegar o que não é essencial. Então, o que às vezes não precisa ser eu para fazer, eu posso pedir outra pessoa para me ajudar. Ou terceirizar o que eu precisaria de muito tempo para dominar. Então, às vezes, eu tenho que uma determinada coisa que ela demora muito para me aprender. É mais fácil eu contratar alguém para fazer para mim, né? Quantos serviços em casa? Imagina, meu carro estraga, e aí eu falo assim: ah, eu vou aprender mecânica. Claro que eu estou dando um exemplo extremo, né? Eu vou aprender mecânica para arrumar meu carro. Não, é muito mais fácil eu pedir um mecânico que já conhece, né? Resolve ali rapidinho. A gente pode fazer isso para a nossa vida, tá? O quinto sentimento é a frustração. Então, a frustração que a gente sente sinaliza que nós não estamos conseguindo o que nós desejamos, né? Então, aqui a gente vê muito na criança, no bebê, na criança, a frustração. Ela está desejando algo e você não dá. Frustração não é uma coisa que é um. Depois, uma outra hora eu abro para explicar isso aqui melhor, mas é assim: a frustração ela faz parte da vida. Então, ela não é uma dor que a gente tem que evitar. É interessante que os nossos filhos passem por frustração. Por quê? Porque nós não vamos ter tudo na vida. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento. O que eu posso fazer, Sebastião, quando eu estou frustrado? Mesmo sendo adulto, estou sentindo a frustração. Eu posso extrair lições dessa frustração que me tornarão mais sábio e capaz, que é mais ou menos assim, eu me frustrei com isso, sabe? O que eu aprendo? Né? Aí você vai ver que tem um monte de ensinamento. Preciso controlar as minhas expectativas para não me frustrar desnecessariamente. Então, às vezes, eu sempre tenho a expectativa lá em cima. Eu coloco que tudo vai ser perfeito, tudo vai ser bom demais, e aí eu fico me frustrando o tempo todo. Então, controlar as minhas expectativas, falo, não, pera, eu sou humano, falho, né? As outras pessoas também.
Próximo, preciso distinguir frustração de desistência. Frustrar-me ao tentar não significa abandonar o objetivo. Isso aqui é muito interessante. Às vezes você tem um objetivo, você tem uma meta, você quer algo. E aí você sente que você frustrou. A frustração não quer dizer que você desistiu. Às vezes é só que você precisa de um descanso para recomeçar, tá? Então é bom a gente perguntar se essa frustração não quer dizer que é uma desistência. Eu me frustrei hoje, mas aí eu chego em casa, tomo um banho, como, durmo a noite bem, no outro dia eu tento novamente, tá? Preciso avaliar se eu devo mudar, se preciso ter paciência, e se domino as habilidades necessárias para conquistar o que eu desejo. Porque às vezes a gente não tem as habilidades necessárias para a gente conquistar aquilo que a gente quer, então a gente vai só se frustrar, né? Desenvolver a paciência, ver o que a gente precisa mudar. E lembrar também que se você está inovando, ou seja, você está começando algo novo, né? Tentando algo pela primeira vez. Então, significa que não existe uma receita ou protocolo ainda, e as frustrações apontam apenas formas de não fazer aquela coisa. Então, você está começando a fazer algo novo. É normal que você se frustre, tá? Então, você vai aprender a dirigir, dou o exemplo, né? Vai ter o primeiro dia lá, você fala assim, nossa, eu nunca vou aprender esse negócio, né? Mas não é bem assim. Você está só aprendendo formas de não dirigir de uma forma errada, tá? Sexta é a raiva. O que a raiva significa, Sebastião? A raiva que eu sinto sinaliza que eu fui desrespeitado. Então, toda vez que tem um desrespeito, a gente vai sentir a emoção da raiva. O que a gente pode fazer quando a gente sente raiva? Ó, preciso revisar se a regra que me fez sentir desrespeitado é realmente válida ou se eu estou exigindo demais de mim ou das pessoas. Então, às vezes, eu crio uma regra lá em cima. Uma regra que eu não vou dar conta de cumprir, que as outras pessoas não vão dar conta de cumprir. Então, eu vou sentir desrespeitado o tempo inteiro. Então, eu preciso rever a minha regra. Peraí, né? Será que dá... Igual, vou dar um exemplo de uma regra aí que a gente pode criar. Eu nunca vou ficar triste ou não aceito que ninguém que fica perto de mim fique triste também. Vamos supor que você tem essa regra. Às vezes você vai sentir raiva se você ficar triste, né? Ou se alguém fica triste perto de você, você fica com raiva da pessoa, mas você tem que mudar essa regra, porque não tem ninguém. É porque a gente sente como se alguém estivesse desrespeitando a nossa regra que a gente criou. Mas você está criando uma regra que não se aplica à realidade, tá? Próxima coisa, prefiro conferir se a pessoa que me desrespeitou tem clareza dos meus limites pessoais. Às vezes a outra pessoa não tem consciência dos seus limites, daquilo que te faz sofrer ou sentir o que você sente, tá? E aí ela não fez por mal, tá bom? Próxima coisa, preciso verificar quais as reais intenções da pessoa que me desrespeitou. Às vezes a pessoa está na maior boa intenção, ela não está com a intenção de te desrespeitar, de fazer o mal. Então é interessante eu perguntar, qual que era o seu objetivo quando você fez aquilo? Aí às vezes a pessoa vai falar que é uma coisa boa e você pensa, então ela não me desrespeitou, né? Ela queria algo bom para mim. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, em vez de ser agressivo quando a gente sente raiva e me arrepender depois por agir impulsivamente, possa agir assertivamente. O que é agir assertivamente, Sebastião? Defender com clareza e respeito os limites de convivência. Precisa avaliar, aqui já é o próximo, a orientação, ó. Precisa avaliar se vale a pena permanecer em um ambiente ou em relacionamentos que frequentemente me desrespeitam. Então, alguns casos onde você perceber assim, nossa, esse ambiente, todo mundo me desrespeita o tempo inteiro, ou tem uma determinada pessoa que sabe os meus limites e continua me desrespeitando, é interessante você deixar esse ambiente ou romper essa relação com essa pessoa, se for algo que seja possível. Sétimo é o tédio, o sentimento de tédio. O que significa quando a gente sente tédio? O tédio que eu sinto sinaliza que eu não vejo algo interessante para fazer. Então, naquele momento, eu não estou vendo algo interessante para fazer, eu fico entediado. O que eu posso fazer? Posso criativamente elaborar algo para fazer, combinando diferentes coisas que eu já sei. Então, eu pego coisas que eu já sei e recombino e, com criatividade, faço algo interessante. Ou posso buscar experimentar coisas que eu sempre adiei fazer. Então, às vezes eu tinha sempre vontade de ter um jardim ali, plantar umas plantas
no meu quintal, né? E sempre deixei para lá. E aí eu tô entediado. Ah, vou ver como que faz um jardim. Eu faço uma coisa diferente, tá vendo? Que era algo que você vinha adiando. Outra questão, posso elaborar uma agenda de atividades recreativas ou produtivas. Então, você põe na sua agenda coisas para você se recrear, divertir, né? E também produtivas, coisas que vai fazer você se sentir assim, realizado. Nossa, eu produzi isso, é muito bom, né? Por último, o último sentimento é a da solidão. O que que a solidão significa? A solidão que eu sinto sinaliza que não tenho relacionamentos significativos ou pessoas com quem contar. Então, todas as vezes que a gente sentir que a gente não tem relacionamentos que são significativos ou pessoas com quem contar, a gente tem o sentimento de solidão. O que que a gente pode fazer? Preciso considerar que estar sozinho não é ser solitário. Olha que interessante. Pois posso não ter temporariamente pessoas no mesmo ambiente em que estou, mas tenho sempre a quem recorrer. Então, às vezes, você tem amigos, familiares a quem recorrer, mas você está num momento ali que você está sozinho. Isso não quer dizer que você está solitário, que você está abandonado, né? Você tem alguém com quem recorrer. Segunda coisa, posso aprender a curtir a minha própria companhia, né? Eu faço uma comidinha gostosa, assisto um filme que eu gosto e fazer coisas que são importantes para mim, gastar um tempo para você, tá? Isso se chama solitude, que é desfrutar da solidão sem sofrimento. A gente pode desfrutar da solidão sem sofrimento, né? Às vezes a gente precisa até de um silêncio, de uma solidão e não precisa sofrer, tá? Próxima orientação psicológica é que você pode analisar que tipos de relacionamento você precisa nutrir. Então, às vezes, está faltando mesmo relacionamentos e você precisa cultivar eles. Seja relacionamento de intimidade, pessoas que vão ser mais íntimas de você, seja relacionamento romântico, de amizade, familiar, profissional e etc. Então, você avalia: será que eu estou precisando cultivar alguns relacionamentos? E começa a cultivar. Próxima orientação, posso buscar conhecer novas pessoas, em vez de esperar que isso aconteça sem previsões. Isso aqui é aquela coisa que eu venho falando para vocês, ó. Ao invés de eu ficar esperando, né? Ah, algum dia eu vou conhecer alguém, eu faço o quê? Eu busco conhecer alguém, eu vou em alguns lugares, eu marco encontro com amigos e peço para eles levarem outros amigos deles também para me conhecer, tá? Participo de grupos, de movimentos, né, que seja do meu interesse ali, eu vou conhecer pessoa nova, tá? A gente precisa sair de nós mesmos, né? Precisamos também avaliar se vale a pena investir em pessoas que não são recíprocas no relacionamento. Então, há alguns casos também que você já está investindo, né? Você fala, Sebastião, eu estou investindo, só porque a outra pessoa não tem reciprocidade. Então, é melhor você avaliar aquele relacionamento. Será que vale a pena eu ficar investindo nessa amizade? Por fim, você precisa avaliar sinceramente se você tem afastado as pessoas. Por quê? Como que a gente afasta as pessoas? Quando nós temos uma conduta agressiva. Então, pessoas que são agressivas, as pessoas vão se afastar e ela vai ficar sozinha. Quando uma pessoa é desrespeitosa, as pessoas vão se afastar também. Se a pessoa é abusiva, manipuladora, sufocante ou negligente. Esses perfis difíceis de personalidade vão fazer com que ninguém queira ficar perto. Então você tem que se analisar. Você é esse tipo de pessoa? Porque se você for, pode ser que as pessoas estão afastando de você por causa disso. Então talvez eu esteja sendo egoísta e não tenha investido nos relacionamentos em prol de outras pessoas. Fazer essa análise e as mudanças são necessárias é a melhor coisa que você pode fazer para você, tá bom? Então, veja esse vídeo com muito carinho, volte nele. Eu sei que tem muita informação e eu tentei passar rápido, vocês podem ver que eu fui acelerado aí, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês a conseguir lidar melhor com as emoções que aparecem para vocês. Então, lembra sempre, quando você sentir a emoção, perguntar: o que que essa emoção está querendo me dizer? Por que que ela está aparecendo? E segundo, o que que eu posso fazer diante dessa emoção que me ajuda, ao invés de me atrapalhar ou atrapalhar as outras pessoas, tá bom? Então amanhã nós voltamos para o nosso dia 19. Um grande abraço, fica com Deus, muito obrigado.